E tá escrito aqui planeta. Hum. Então quer dizer que você pode visualizar como seria o céu em outro planeta. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está assistindo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula sobre o software Stellarium. Eu sou o professor Éder Canali e hoje a gente vai ver um pouco sobre como usar o Stellarium para que você possa observar o céu, guiar as suas observações do céu, para que você possa aprender astronomia, estudar para a Olimpíada Brasileira de Astronomia, a OBA, e, enfim, aprender mais sobre o universo. Essa aula surgiu como uma ideia durante o curso A Jornada da Luz, que aconteceu recentemente, e onde os alunos pediram, né, um aprofundamento maior no software. A gente usou algumas vezes o Stellarium durante as aulas para, enfim, demonstrar algumas coisas necessárias durante o curso. E então surgiu essa ideia dessa pequena aula, esse guia, para que você possa, então, usar de uma melhor forma o Stellarium, porque ele tem inúmeros recursos, ele tem muitas configurações muito legais, inclusive, que podem te ajudar bastante. Existe a versão para computador, ou seja, PC, Linux ou MacBook. Você pode escolher. Nessa tela que está aparecendo agora, você pode escolher qual baixar e instalar. Existe também a versão web, que é parecida com a versão mobile, a versão para celular, mas se você está no computador e pode baixar um aplicativo, eu sugiro que você baixe a versão para computador. Se você está num PC do seu trabalho, por exemplo, num PC, no MacBook, onde você não pode instalar algum software, usa a versão web. Como eu disse, ela é parecida com a versão para celular e vale a pena também. E, obviamente, como eu já disse, existe aí a versão para mobile. A gente vai ver tanto a versão para PC, agora no início, e ao final eu vou mostrar para vocês as funcionalidades disponíveis na versão mobile. Mas, Éder, para que serve o Stellarium? Bom, o Stellarium serve para que você possa observar o céu, tanto da data presente como no futuro ou no passado, analisar características dos objetos. Enfim, é um software que simula o céu. E sem mais delongas, vamos ver tudo isso, porque afinal de contas você não entrou nesse vídeo para me ver apenas falando, mas também mostrando para vocês. Quando vocês abrem o Stellarium, ele carrega uma configuração padrão, e eu já vou falar disso, uma coisa bem importante que algumas pessoas deixam passar batido. Então, assim, se você nunca teve um contato com esse aplicativo, com o Stellarium, esse vídeo vai ser muito útil para você. Se você já mexe no Stellarium, você com certeza vai descobrir alguma outra coisa que talvez você não saiba. Agora, se você já manuseia o Stellarium há muitos anos, então possivelmente eu vou falar coisas que você já saiba, tá? Esse vídeo não pretende ser um guia definitivo de uso do Stellarium, longe disso. Ele pretende ser apenas uma referência para quem quer aprender mais sobre astronomia usando esse software e tendo aí a mão, né, sabendo o que ele pode fazer, né? Então a gente tem que conhecer, né, as máquinas, os softwares que nós temos em mãos para poder tirar o maior proveito deles, não é? Então vamos lá. Quando você abre o Stellarium, ele carrega uma configuração base. Geralmente ele carrega o horário do seu computador, a data e o horário do seu computador e a localização, e vai abrir numa visualização padrão. Aqui embaixo tem uma barra de menus. Então, quando você pega o mouse e traz o cursor para a parte inferior da sua tela, você tem uma barra de menus, que a gente já vai falar dela, e a mesma coisa à esquerda, tem outra barra de menus, tá bom? Uma delas, a barra de baixo, no canto direito, tem algumas setinhas que você pode pausar a passagem do tempo, o tempo parou de passar,
né? Você pode clicar para voltar ao presente, ou seja, o tempo que o seu computador está mostrando, no caso aqui, a tarde do sábado, dia 31 de agosto de 2024, ou você pode clicar nas setas para avançar em etapas, mudar a velocidade com a qual o tempo passa. Por exemplo, a gente está vendo o sol se pondo, a hora do crepúsculo, Vênus baixo no horizonte oeste, e aí nós temos a noite. Então eu vou pausar, né? Ao clicar uma vez, eu paro o avanço do tempo e a gente tem os objetos da noite de hoje. Bom, basicamente, o Stellarium vai mostrar para vocês esses objetos, tá? Já vou falar logo de cara, como eu disse, porque senão depois vocês podem parar de ver o vídeo no meio e perder algumas configurações legais que a gente vai fazer. Se você vir aqui à esquerda, nessa chavinha, né, de configuração, vai abrir essa janela que tem várias opções e na aba principal já vai ter dois botões aqui: salvar visualização e salvar as configurações. Se você clicar em salvar visualização, o Stellarium vai sempre abrir na direção em que você está visualizando naquele momento. Por exemplo, aqui, eu estou visualizando o oeste. Então, se eu clicar em salvar visualização, sempre que eu abrir o Stellarium, ele vai mostrar o oeste. E, para mim, é muito útil, porque, por exemplo, quando nós vamos fazer alguma observação do céu, é interessante que nós mostremos primeiro os objetos que estão a oeste, ou seja, aqueles que vão se pôr primeiro. Claro, há variações nisso, há uma série de variações que podem acontecer, mas a rigor você vai mostrar aquilo que se pôr primeiro, né, para que você já mostre aqueles objetos e aí não fique preocupado com a Terra girando, literalmente, e aí a gente perca aquele objeto. Ou se você for programar uma observação, ou se você mesmo estiver aí observando, você não vai querer perder algum planeta que esteja aí próximo a se pôr por conta que não se atentou a isso. Por exemplo, agora, por esses dias, o planeta Vênus baixo no horizonte oeste ao pôr do sol. Então eu sempre deixo aí o Stellarium configurado para que nós possamos ver o oeste. Então, clicando aqui salvar visualização, sempre que você abrir o Stellarium, ele vai abrir com a visão para o oeste. E as configurações. As configurações, por exemplo, eu quero ver quando eu clicar numa estrela, por exemplo, aqui, vamos clicar em Arcturus. Eu não quero ver todas essas informações sobre a estrela. A gente vai ver como retiramos essas informações ou deixamos apenas o que lhe interessa. E quando você clicar salvar configurações, isso vai ficar gravado. Você não vai precisar todo o tempo ficar clicando lá. Ou você usa em aula o Stellarium e você usa muito o meridiano, né, para explicar alguns conceitos, como a gente vai ver daqui a pouco. Então você já deixa o meridiano ativado. Então sempre que você abrir o Stellarium, o meridiano estará lá ativado. Tudo bem? E a gente já está gravando alguns minutos, eu deveria ter dito isso antes. Eu sempre vou falar a função do Stellarium, olha, esse botão serve para tal coisa. E depois, havendo ali a chance da gente expandir um conceito astronômico atrelado àquela função, nós vamos fazer isso, tá? Então, se você não está interessado numa explicação mais astronômica daquilo que a gente está vendo, somente na funcionalidade dos botões, aí você pode pular, né, a parte do vídeo para uma outra função do Stellarium, mas eu acho interessante acompanhar tudo, porque o Stellarium nos ensina astronomia de uma maneira maravilhosa. E, né, eu ensinei para vocês parar o tempo, olha o cursor do mouse aqui no canto inferior, parar o tempo para que você possa analisar algumas características dos objetos que você está vendo. Se você der um zoom, por exemplo, você vai perceber que o céu, né, o movimento aparente do céu, em determinadas ampliações é bem rápido.
Você pode avançar o tempo e aí você vai ver o movimento aparente do céu. Mas, Éder, não é o céu que está girando? Na verdade, esse movimento que você está vendo dos astros aparentemente nascerem no leste, né, ganharem altura no céu, cruzarem aqui uma linha especial que eu já falei o nome, meridiano, que a gente vai ver lá depois, e se porem na direção do oeste, é um movimento aparente porque não é o céu que está girando, é a Terra que está girando em torno do seu próprio eixo. Pelo fato de você estar na Terra, nós percebemos o céu girar. É por isso que nós chamamos de movimento aparente, porque na verdade é o céu que está girando. Bom, eu mostrei esse menu aqui para que você avance, ou faça o tempo voltar, ou pare, ou volte aqui nessa ampulhetazinha, tipo de uma ampulheta, para o tempo presente, há uma outra janela para que você possa avançar ou retroagir o tempo. Aqui à esquerda, esse reloginho aqui, a janela de data e hora, tá? Então aqui veja que o tempo está passando, os segundos estão passando. Se eu clicar aqui embaixo, eu vou parar essa passagem do tempo. Eu parei o avanço do tempo. Tudo bem? E aí eu posso fazer avançar os segundos manualmente, minutos manualmente, as horas, tanto avançar como retroagir, e os dias também. Eu posso avançar ou retroagir os dias, tá? E a gente vem, agora eu já ensinei a funcionalidade do botão. Se você não quiser saber uma explicação astronômica sobre o avançar ou retroagir o tempo no Stellarium, que você pode perceber, é uma função magnífica. Vá para uma outra sequência de explicação, mas eu sugiro que você fique aqui, tá? O que a gente consegue aprender de astronomia avançando ou retroagindo o tempo aqui? Na verdade, avançando os segundos, você mal percebe o movimento dos astros. Passando os minutos, você já vai perceber o movimento aparente do céu. As horas, então, né, você percebe que o Sol, perdão, os astros, né, estão aí com o seu movimento aparente. Mas o bacana e se eu passar os dias? Veja, a gente está olhando aqui para o horizonte oeste, na madrugada do dia 1º, lá às 3h30 da madrugada do dia 1º de setembro de 2024, e é como se eu tirasse uma foto dessa área do céu. Por exemplo, eu estou vendo alguns conjuntos, as estrelas ao fundo, algumas estrelas de maior brilho nomeadas, aqui o planeta Saturno. E se eu olhar no próximo dia, se eu olhar amanhã o céu, veja o que vai acontecer. Opa, mexeu um pouquinho de um dia para o outro no mesmo horário, tá? Então é como se eu fosse às 3h31 nessa madrugada, tirasse uma foto. No dia 2, tirasse uma foto. No dia 3, no dia 4, no dia 5, no dia 6. Vejam que o tempo vai passando. Obviamente, os dias vão passando e a posição do céu no mesmo horário da madrugada vai mudando. E por que isso acontece? Isso acontece por conta da diferença do dia sideral e do dia solar, tá? O dia solar médio tem 24 horas, tá? Que é o tempo que a gente conta no relógio. Agora, o dia sideral, o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno de si mesma em relação às estrelas, é um pouquinho menor que isso. Dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Tá? Então, isso é um pouquinho menos do que as 24 horas do dia solar. Isso faz com que as estrelas nasçam aproximadamente 4 minutos mais cedo a cada noite. 3 minutos e 56 segundos, para ser mais exato. Para você que não está habituado com astronomia, que ainda não fez os cursos, vamos dar uma olhadinha no slide que mostra bem isso para gente. Então, aqui a gente tem uma posição do planeta Terra em relação ao Sol, onde o Sol
tá alto aqui nessa posição do planeta, e lá longe, bem longe à esquerda, uma estrela bem distante. Então a gente vai startar o vídeo e reparem que ao mesmo tempo, isso é importante, ao mesmo tempo que a Terra gira em torno de si mesma, ela também gira em torno do Sol. Tá? Isso fica bem perceptível no vídeo. Olha só, a Terra está girando em torno dela mesma e também está girando em torno do Sol. Tá? Ela completou os 360 graus de rotação em relação às estrelas do fundo e se passaram 23 horas e 56 minutos. Tá? Então, em relação às estrelas, a Terra girou 360 graus e as estrelas ali estão na mesma posição, aparentemente. Só que em relação ao Sol, não. Né? Veja, a disposição é diferente do que no dia anterior. Então, para que o Sol esteja na mesma configuração, a Terra precisa girar um pouquinho a mais. Precisa girar um tempinho a mais. E esse tempo é 3 minutos e 56 segundos, ou aproximadamente 4 minutos. Mas, Éder, que complicado isso, né? Eu mostrei isso para que você saiba o motivo pelo qual isto acontece. E como é que você vê isso na natureza? Como é que você percebe isso na natureza? Dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Se você pegasse uma câmera, fotografasse o céu nessa posição, no mesmo horário, e depois no dia seguinte fosse e comparasse a posição, você ia ver que as estrelas estariam numa posição diferente. Ou ainda, veja, vamos pegar aqui a estrela Capella, né? Vamos pegar o horário que ela está quase saindo por detrás do horizonte. Esse cenário que a gente vê o Stellarium, a gente consegue mudar e a gente já vai ver isso daqui a pouco. Mas isso aqui que eu estou mostrando para vocês é importante para que você também possa ver o que o Stellarium pode fazer por você. Então a gente está retroagindo o tempo aqui para o momento que Capella está saindo por detrás desses arbustos aqui. Então vamos avançar um dia? Não vou nem avançar as horas, é o dia. Então agora são 2h13 da madrugada do dia 7 de setembro. Eu vou avançar um dia. Ora, se Capella vai nascer mais cedo, no mesmo horário ela vai estar mais alta. Não é porque ela nasceu mais cedo, então vamos ver. Está um pouquinho mais alta. E no outro dia, um pouquinho mais alto. E no outro dia, um pouquinho mais alto. E mais alto. E mais alto. E mais alto. Vejam que com o passar aí dos dias, cada vez mais no mesmo horário, Capella está mais alta no céu. Ou seja, ela nasceu mais cedo a cada dia. Quanto tempo? Aproximadamente 4 minutos. Mas, Éder, e aí, o que tem a ver isso, né? Isso tem muito a ver. Porque, passados dias, semanas e meses, a gente vê estrelas diferentes no céu em épocas diferentes. Né? E com isso a gente consegue marcar a passagem do tempo. Éder, mas para que eu preciso marcar a passagem do tempo? Eu tenho um celular ultramoderno no meu bolso, eu tenho calendário em todos os lugares. Pois é, mas um dia não havia celular, não havia calendários. Na verdade, haviam calendários e o calendário era o céu. Então, olha só, agora a gente vai falar um pouquinho das constelações que marcam cada uma das estações do ano e aprender mais uma funcionalidade aqui nos botões. Então, na barra de baixo, na extremidade esquerda, você tem figura das constelações, rótulo das constelações e linha das constelações. Tá? Os rótulos são os nomes, vamos por as linhas das constelações. Tá? Agora, os nomes que você conhece, olha só: Pégaso, Aquário, Capricórnio, Sagitário, Escorpião. E talvez uns nomes que você não conheça: o Camaleão, né? A Ave do Paraíso, a Mosca, o Triângulo Austral, o Compasso. Sim, há uma constelação chamada Compasso. E o Stellarium, obviamente,
deixa as constelações bem mais bonitas com as figuras imaginadas das constelações. Eu vou tirar as linhas, deixar aqui só as figuras, as imagens dela. Então vamos voltar para o início da noite, lá às 8 horas da noite, mais ou menos, aqui em setembro, tá? Olha só que legal. Vejam que eu tenho aqui a constelação do Escorpião quase se pondo no início da noite, e aqui a constelação de Pégaso, o cavalo alado, já quase alta no céu. Pois bem, setembro, né, no final de setembro, a gente vai entrar na primavera no hemisfério sul, outono no hemisfério norte. E a constelação símbolo da primavera no hemisfério sul é o Pégaso, o cavalo alado. Então, o que isso significa? Significa que essa constelação se destaca no céu do sul nessa época do ano. Então, vamos ver o que a gente aprendeu. Passados os dias, as estrelas nascem cada vez mais cedo. Então, olha só, 8h30 da noite. Conforme a gente vai passando os dias e os meses, olha a lua passando aqui. Cada vez mais, né, o Pégaso está mais alto no céu, mostrando aí que estamos na época da primavera no hemisfério sul, outono no hemisfério norte. E a gente está chegando no final de novembro, entrando em dezembro, e aí quase no final de dezembro, a constelação do cavalo alado Pégaso já está se pondo, né? E a gente está na virada aí das estações do ano. A estação do ano que vai entrar agora aqui no hemisfério sul é o verão, inverno no hemisfério norte. E a constelação símbolo do nosso verão é Órion, o gigante caçador. O céu do verão é muito bonito. Órion, Taurus, o touro, o cão maior com Sírius, a estrela mais brilhante do céu noturno. E conforme os meses vão passando, a gente vai vendo estrelas diferentes, né, em horários diferentes aí da noite, tá? A gente consegue ver aí o bailar da lua por entre as constelações. E assim o tempo segue até que a gente chega em março. A gente vai entrar no nosso outono, né? Aí sim, a primavera no hemisfério norte. Vejam que Órion, gigante caçador, já está quase se pondo. E, ao contrário, nós temos aqui Léo, o leão, que é a constelação símbolo do outono no hemisfério sul, primavera no hemisfério norte. E com isso a gente fecha quase um ano, né, de estações do ano, faltando, né, um ano de visualização do céu, faltando apenas aí para que a gente feche as 4 estações, o Escorpião. Escórpios, o Escorpião, é uma constelação símbolo do inverno no hemisfério sul, verão no hemisfério norte. Então, e com isso, a gente vai, né, vendo cada região do céu em épocas diferentes do ano. O Estelário nos proporciona também essa possibilidade para que a gente possa estudar, né, os objetos celestes, ver essa passagem do tempo, sem que tenhamos que esperar um ano para isso. E além de mostrar para vocês as estrelas, né, em diferentes constelações do ano, para que você saiba qual é a época correta de observar determinado objeto, e quando eu falo objeto, eu estou falando uma estrela, um planeta, um aglomerado de estrelas, uma nebulosa. Então, tudo isso você pode observar com o estelário. Então, falando nisso, vamos supor que você não saiba onde está uma determinada estrela. Aqui, no menu do canto esquerdo, você tem a janela de pesquisa, onde você pode digitar o nome do objeto. As pesquisas recentes, elas vão ficar aqui embaixo, e não estranhe estar escrito Terra,
aqui na pesquisa, porque se você clicar aqui Terra, ele não vai fazer nada porque nós estamos na Terra, por enquanto. Mas vamos supor que você queira pesquisar, por exemplo, a estrela Sirius, né? Estamos aqui e ela não vai mostrar para você porque está abaixo do horizonte no horário em que a gente está. Então, se a gente avançar o tempo, a gente vai poder ver que a gente está no dia 21 de julho de 2025, tá? Pleno inverno. Olha só, nessa data que a gente está visualizando, Sirius vai nascer lá pela madrugada. Mas, Éder, você não disse que durante o inverno no hemisfério sul a constelação símbolo é o Escorpião? Sim, eu disse, mas isso não quer dizer que lá no finzinho da madrugada, quase ao amanhecer, a gente não consiga ver aí a constelação do Cão Maior, onde está a estrela Sirius. Olha a Órion aqui também. Aliás, vai ser um belo nascer do Sol, né? Um final de madrugada aí em julho de 2025, com Vênus, Júpiter e a Lua no final da fase minguante, tá? Então, as constelações símbolo de cada estação do ano são aquelas visíveis ao anoitecer. Tudo bem? Tranquilo? Então tem aqui a janela de pesquisa, que se você não sabe onde está algum objeto, você pode digitar. Vejam que essas funcionalidades do Stellarium para computador são bem distintas das funcionalidades para o Stellarium do celular. Tá? O Stellarium do celular vai servir para que você localize ali na hora, apontando o celular para o céu, saiba se aquele objeto que você está vendo é um planeta, uma estrela, reconheça ali inicialmente uma constelação. Tudo bem? Uma outra funcionalidade bem interessante que nós temos é saber quais características dos objetos vão aparecer quando você clicar, tá, no objeto. Para isso, existe aqui uma janela de configuração, que a gente já viu, né, para salvar e visualizar, e informações. Veja que está tudo ticado, então está aparecendo todas as informações aqui, tá? Então, por exemplo, o nome, o número de catálogo, ascensão reta e declinação são coordenadas, é um tipo de coordenada das estrelas, a gente pode tirar. Veja que já diminuiu aqui. Né? O ângulo horário, a declinação, azimuth e altura são coordenadas locais. Vamos deixar, tirar coordenadas da eclíptica, coordenadas galáxias e por aí vai. Né? O tipo de objeto a gente deixa. Vamos tirar várias outras informações, tá? Desse objeto. Veja que fica bem mais limpo aqui, tá? E se você clicar aqui, ó, principal, salvar configurações, eu cliquei e agora quando eu abrir o Stellarium novamente, só vão aparecer essas informações da estrela ou de outro objeto. Não vão aparecer todas aquelas informações que nós tínhamos visto antes. Tudo bem? A mesma coisa aqui para os planetas e para a Lua. Se você precisa, por algum motivo, dessas outras informações, basta clicar. Ainda nessa janela de configuração, tem alguns extras que fazem aparecer ou desaparecer botões, por exemplo, aqui nas constelações. A gente viu que tem um botão para ligar as linhas das constelações, o rótulo das constelações e as figuras. Só que tem um botão bem interessante que eu posso ativar aqui, ó. Eu ativei e apareceu um outro botão aqui, que é a fronteira das constelações, tá? Atualmente, para astronomia, oficialmente em astronomia, uma constelação é uma área do céu, que preserva aí, sobretudo, a mitologia greco-romana, né, na sua divisão, mas uma constelação é uma área do céu. Existem 88 constelações oficiais pela União Astronômica Internacional, então existem 88
áreas no céu que se completam como se fosse um quebra-cabeça. Então, ao clicar aqui na fronteira das constelações, a gente consegue ver os limites das constelações. Por exemplo, aqui a constelação de Órion, o gigante caçador, e de Taurus, o touro. Deixa eu ligar aqui os nomes para que vocês vejam. Né? Aqui está o nome em português, tá? O nome oficial das constelações é em latim. Então, essa é perdão, a área da constelação de Taurus, o touro, e de Órion, o gigante caçador, tá? Isso aqui difere da divisão da astrologia. Por exemplo, que separa, né, as constelações zodiacais aqui, que são essas, né, por exemplo, Áries, Touro, Gêmeos, o Peixe, o Aquário, o Capricórnio, em faixas de tamanho igual, de 30 graus, seguindo o que era feito há 2000 anos, quando Ptolomeu escreveu o Almagesto. Então, oficialmente, na astronomia, atualmente, uma constelação é uma área no céu e é essa divisão que vocês estão vendo. Inclusive, no site da União Astronômica Internacional, há um card, né, para cada constelação, delimitando aqui com coordenadas celestes as constelações. Mas vamos voltar aqui para a nossa janela de configurações. Obviamente, a gente não vai ver todos os menus. Como eu falei para vocês, esse não pretende ser um guia definitivo de como usar o Stellarium, mas para que você saiba o que você está mexendo e as opções que você tem. Tá? Tem várias outras opções aqui. Abaixo você consegue ver opção para você baixar catálogos adicionais de estrelas. Por quê? Porque se você dá zoom, Éder, como é que dá zoom? Se você clica no teclado Page Up ou Page Down, o Page Up vai dar um zoom out e o Page Down vai dar um zoom in, ou no scroll, a rodinha do seu mouse. Se você rodar a rodinha do seu mouse, você consegue ampliar os objetos, e por exemplo aqui, isso são satélites, tá? Não são OVNIs, não. São satélites. E são Starlinks. Aqui, as Pleiades, o aglomerado aberto da constelação de Taurus, o touro. Ou se você quiser dar um zoom em Vênus, por exemplo. Deixa eu falar, quando você seleciona o objeto, se você quiser centralizar esse objeto, você vai apertar a barra de espaço. E aí o objeto vai ficar travado no meio da sua tela. Você consegue dando zoom até que você veja o planeta. Olha só que bonito. Né? Isso é bem legal. Sobretudo, Vênus, né, não tem satélites naturais, mas Júpiter tem. Então, se você dá um zoom aqui, você vai ver os 4 maiores satélites de Júpiter: Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Veja o que eu falei, né? A gente ampliou e o planeta está se movendo, mas isso é a Terra girando, tá? Ou eu paro o tempo, como a gente já aprendeu, e aí o objeto vai ficar parado na minha tela, ou eu dou, com o objeto selecionado, eu dou um tab, e aí aquele objeto que eu escolhi, ele vai ficar travado no centro da minha tela, tá? E a gente consegue dar zoom nos objetos, para que a gente, isso é uma estrela, né? Para que a gente possa, então, observar. Veja, esses objetos que você consegue ter uma imagem são planetas, satélites naturais. Estrelas, você não consegue ter uma imagem da superfície, tá bom? Olha um satélite passando aqui, tá? Inclusive da Lua você consegue fazer isso também, tá? Éder, eu consigo fazer isso na versão mobile? Consegue fazer isso na versão mobile também, e a gente vai ver depois, mas aí você vai ampliando naquele gesto natural que a gente já... As crianças de hoje já nascem sabendo. O que mais que tem no menu configurações? Aqui uma coisa mais técnica referente ao sistema de tempo que existe. Aqui as ferramentas, uma coisa interessante aqui, você pode tirar
capturas de tela com o Stellarium e configurar qual vai ser a qualidade de saída dessa captura de tela. Né? Aqui está em HD, você pode colocar a saída em Full HD, enfim, escolher onde isso vai ser salvo, tá? Isso é muito interessante de se saber. Aqui a gente tem algumas apresentações de objetos, alguns complementos, como por exemplo, você consegue controlar o seu telescópio, desde que ele tenha um sistema de guiagem automático, um Go-To, tá? Você consegue controlar o seu telescópio através do Stellarium, tá? É uma mão na roda se você ainda não domina os objetos, apesar que aí você vai ter que aprender a fazer isso, mas é possível também. Aqui embaixo, na verdade, esses botões que tem aqui embaixo, eles são alguns atalhos para configurações que você acha na barra da esquerda. Mas vamos ver aqui, completando a barra de baixo, você tem um botão desligar. Então, se você clicar nesse botão, o Stellarium vai fechar. Os botões de avançar ou retroagir o tempo, parar o tempo e voltar para o tempo atual, que é o horário do PC. Mostrar os satélites artificiais, então ele tem aí um banco, né, de dados dos satélites que estão passando. Mostrar chuvas de meteoros, tá? Lembrando que chuva de meteoros é algo delicado no sentido que depende a sua posição no planeta, ou seja, aquela chuva, o radiante daquela chuva, que é de onde parecem provir os meteoros, vai estar muito alto, vai estar baixo no local que você está num lugar muito iluminado, né, que vai fazer com que você não veja os meteoros de menor brilho. O que é um meteoro? Né? É um fragmento pequeno, se for do tamanho de um grão de arroz, já é um meteoro grande, na verdade, vai gerar um meteoro grande. E esses fragmentos que eu estou dizendo, que estão no espaço, o nome técnico deles é meteoroide. Né? São pequenos fragmentos que estão no espaço. Ao adentrar a atmosfera da Terra a uma velocidade muito alta, né, esses fragmentos vão atritar com a atmosfera, né? Por atrito, a temperatura deles vai aumentar e pela alta temperatura, eles vão ionizar o ar que está ao redor deles. Ele vai fazer o ar ao redor deles brilhar, tá? Então você vai ver aquele risquinho brilhante. Eu bati no microfone, desculpa. Mas por ficar incandescente a uma temperatura muito alta, logo o material vai se fragmentar. Eu sempre perco essa palavra, né? Ele vai se consumir aí e se desintegrar. Então você vai ver aquele risquinho bem rápido, ou pode ser um meteoro persistente que dura 1 segundo, isso é bastante, tá? Se esse meteoroide, né, esse fragmento for muito grande, né, e ao adentrar ele pode gerar um brilho muito grande, né, comparável até o Sol, ao brilho do Sol, ao brilho da Lua. Nós chamamos isso de bólido, tá? Mas para que isso aconteça, aí o fragmento já tem que ter alguns metros, aí já é um pequeno asteroide. Tudo bem? Tranquilo? Só para a gente relembrar isso e entender. Então, um meteoro, em astronomia, é um fragmento que adentra a atmosfera da Terra, se aquece por conta do atrito, vai fazer com que o ar em volta dele emita luz, tá? É o brilho que você vê. E aí ele vai se fragmentar, vai se destruir na atmosfera. Tudo bem? Isso é bacana. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque muitas vezes a gente ouve, vamos ver a chuva de meteoro XYZ. Mas nem sempre é possível ver, porque ou você está numa cidade muito iluminada, ou porque no caso, por exemplo, das Perseidas, é um radiante muito baixo e é difícil ver aqui, né, em latitudes mais sul do planeta, tá? Então você pode ativar ou desativar. Aqui tem algumas configurações de visualização, tá? Que eu vou explicar um pouquinho mais disso depois quando eu falar dessa barra que está
acima. Aqui você pode ligar ou desligar os pontos cardeais. Eu sugiro que você deixe ligado, para que você não perca a referência. Tá? Você pode tirar a atmosfera. Sim, tirar a atmosfera, aí óbvio que você vai ver muito mais estrelas, o céu vai ficar muito mais bonito, e se isso fosse possível de verdade, a gente ia morrer. Porque a gente aí não ia ter ar para respirar, tá? Mas por um efeito de observação é muito interessante, tá? E você pode tirar também a superfície, para que você veja a parte do céu que está abaixo do seu horizonte. Éder, tem céu abaixo do horizonte? Pois é, a gente não é o céu não é uma tela de um filme que está sendo exibido só pra gente, né? Existe céu abaixo do horizonte, e se você tira aí a superfície, você consegue ver o que estaria do outro lado do planeta. Veja, o Sol não havia nascido ainda aqui, ó. O Sol está abaixo do horizonte às 6h11 da manhã, no dia 22/7 de 2025. E eu consigo ver onde o Sol está, tirando a atmosfera. Tudo bem, isso é um fator bem interessante. A gente tem algumas grades de coordenadas, tá? Aqui a grade azimutal, de altura, e azimuth. Azimuth, na verdade, nada mais é do que a distância em graus contados a partir do norte. Veja, não sei se dá para ver, mas aqui em cima está 0. E aí, em direção ao leste, a graduação vai aumentando. Então, do norte para o leste, são 90 graus. Tá? Então, se eu falar para você que o objeto está a 90 graus de azimuth, ele está exatamente no leste. Por exemplo, eu deixei a coordenada de altura e azimuth dos objetos. Então, Sirius, veja aqui Sirius. Sirius está com 98 de azimuth, ou seja, em relação ao norte, ele está a 98 graus. 98 graus em relação ao norte, na direção do leste. E altura, 24 graus. Essas são coordenadas locais, o que eu quero dizer? Não adianta você pegar essa coordenada de Sirius, falar, olha, Sirius está com 98 de azimuth e 24 de altura, com você em São Paulo, e passar essa coordenada para o seu amigo que está em João Pessoa, na Paraíba, por exemplo. Tá? Lá vai ser outra posição. Por isso que a altura e azimuth são coordenadas locais. E existe uma outra coordenada, tá? Ou um par de coordenadas, que é ascensão reta e declinação, que é essa grade aqui que a gente está vendo agora, que aí sim são coordenadas fixas dos objetos. Aí sim você pode passar essas coordenadas para qualquer pessoa na Terra, que ela vai conseguir localizar o objeto. Tudo bem? Este é o sistema de coordenadas usado nas montagens equatoriais. Tá? Quando você compra um telescópio newtoniano, esses de menor custo, ele vai vir com uma montagem que tem esse sistema de coordenada. E continuando, existem outras grades que não estão habilitadas aqui. A gente vai ver elas daqui a pouco. Como eu disse, essa barra de baixo são atalhos para que você possa acessar rapidamente algumas configurações. E aí a gente chega na barra das constelações que nós já vimos. Mas vamos explorar melhor a barra da esquerda, tá? Eu vou ensinar um negócio muito legal. O primeiro botão de cima para baixo da barra da esquerda é a janela de localização, tá? Éder, mas faz diferença? Sim, faz diferença. A sua posição no planeta faz com que você veja objetos diferentes. Se você mudar a sua latitude, tá? Você vai ver céus diferentes, tá? Por exemplo, aqui em São Paulo não é possível ver a estrela Polaris da constelação da Ursa Menor. Já se você for para o hemisfério norte, você consegue ver a Polaris. Então você vê céus diferentes. Tudo bem? Se você mudar a longitude, vai alterar o horário em que você vê o céu. Então, por exemplo, se você só mudar a sua longitude, que é a sua direção a leste e a oeste no planeta,
mas sem alterar a latitude, que é o seu deslocamento entre o norte e o sul. Então, se você só mudar a longitude, você vai ver o mesmo céu, só que em horários diferentes. Se você mudar a sua latitude, aí sim você vai ver estrelas distintas. Então, faz diferença sim. E aqui a gente tem um belo menu para que a gente possa ver essa diferença. Ou você pode clicar no mapa, e aí clicando no mapa, você já vai automaticamente ser transportado para lá e você vai ver o céu daquela região, tudo bem. Aí é claro, aí você vai ter que ajustar o horário daquele fuso horário específico para que você veja à noite, tá? Ou se você quiser estudar o sol, para que você veja durante o dia. Ou você pode digitar o nome da cidade aqui e fazer essa busca. Você também pode usar a latitude, a longitude, digitar mesmo, ou acompanhar como ela muda. A elevação, Éder, mas faz diferença a elevação? O Stellar é um software tão bom que ele vai simular a atmosfera em função da sua altitude. Tá? Então, se você colocar uma altitude elevada, vai ter menos ar entre a sua cabeça e o espaço. E ele consegue reproduzir isso. Tudo bem? Bom, tem várias opções, tá? Então, aqui, quando você não está em cidade nenhuma, ele não mostra, mas aqui está o nome da cidade, tá? Ele vai te mostrar o nome da cidade, a região, e está escrito aqui planeta. Então, quer dizer que você pode visualizar como seria o céu em outro planeta. No caso, vamos pôr a Lua, tá? A Lua é o satélite natural da Terra. Daqui, ó, Lua. Então agora, é engraçado que a gente colocou Lua e tem umas casinhas, tem árvore, tá? Essa é a nossa deixa para que a gente venha aqui, ó, na terceira janela, no terceiro botão da barra da esquerda, e a gente mexa na opção paisagem. Então tem várias paisagens pré-definidas que você pode escolher, por exemplo, a própria Lua. E aí o relevo que vai ser mostrado para você é um relevo aí adequado para a ocasião. Mas veja que já está aqui uma coisa diferente, né? Tem a Terra no céu. Se você está na Lua, você consegue ver a Terra no céu. E como que a Terra se comporta no céu da Lua? Vamos avançar o tempo para que a gente possa ver isso? Então, olha só, avançando o tempo, veja que a gente tem um movimento aparente dos astros e a Terra está se movendo, olha só, a Terra está girando, a gente consegue ver a Terra girar. E vamos aumentar o movimento? Aí você fala, Éder, você travou a visão na Terra, por isso que ela não está se movendo? Não, olha só que espetáculo, o Júpiter, Vênus, o Sol. Na verdade, a rotação da Lua ela é síncrona. Ou seja, o tempo que a Lua demora para dar uma volta em torno de si mesma é exatamente o mesmo tempo que a Lua demora para dar uma volta em torno da Terra. Isso faz com que a mesma face da Lua esteja voltada para nós o tempo todo. Ora, e como eu estou aqui na face visível, a Terra está sempre no céu, na face visível da Lua. E é isso que a gente está conseguindo ver agora. Tá? Olha só que bacana. Então a gente vê, né, pelo movimento aí de rotação da Lua em torno da Terra, os planetas se movendo, enfim, o movimento do céu. Olha que lindo. E a gente percebe também que a Terra tem fases, né? Então, vista a partir da Lua, a Terra também apresenta fases, tá? Só que essas fases são invertidas, né? Por exemplo, agora a gente está entrando quase na lua cheia, olha só. E a Terra está escura. Agora a Terra está crescente e a lua está minguante.
Para nós, a Terra vai ficar cheia, só que a fase da Lua é nova. Agora a Terra está começando a ficar minguante e a Lua está crescente. E aí vai ficar na fase cheia da Lua novamente. Muito bacana isso, né? Aqui a gente está na face visível. E olha só, dá para a gente colocar nos locais de pouso das missões Apollo. Por exemplo, Apollo 11, tá? Que pousou no Mar da Tranquilidade. Cadê a Terra? Tá aqui, ó. Vamos colocar numa região do lado oculto da Lua. Daqui, a gente nunca vai ver o planeta Terra. Tá? Então, a partir daqui, a gente nunca vê a Terra. A gente vê o Sol e olha só, não existe um lado escuro da Lua, porque em algum momento do mês, o Sol vai iluminar o lado oculto. E daqui, você nunca vai ver a Terra. Tá? Para ver a Terra, a gente tem que colocar no lado visível da Lua. E tá aqui a nossa Terra, sempre alta no céu. Tudo bem? Ela se move um pouco, né? A gente consegue perceber que ela vai se mover um pouco pela soma dos movimentos aí dos astros. Mas, olha, eu vou até parar aqui. Olha isso. Né? A gente tem Saturno, Vênus, Mercúrio, Marte, a Terra e o Sol ao mesmo tempo. Fora isso, ou como se fosse só isso, você também consegue colocar a sua visualização em outros planetas do Sistema Solar, por exemplo, Júpiter, tá? Aí a gente está vendo o céu de Júpiter com a superfície da Lua. Vamos lá mudar, só para que a gente possa estar mais aí. Júpiter é um planeta gasoso, então o que a gente tá aí. Olha só, deu uma travada aqui no software. Voltou. E no céu de Júpiter, deixa eu passar aqui um tempo para que fique de noite. E a gente consegue ver muitos satélites naturais. Io, Europa, Amalthea. Tá? Então, conforme o tempo for passando, deixa eu passar direito, né? Agora eu estou clicando um pouco mais rápido que a gente já conhece aí os controles. Uma coisa interessante é que é o seguinte: o que muda de você estar observando o céu de outro planeta do Sistema Solar, obviamente, é que os satélites naturais daquele planeta estão acima do horizonte, tá? Ou não, dependendo aí do horário. E além de ver todos esses satélites naturais, os outros planetas, a gente também consegue ver a Terra, né? Aliás, ela vai estar bem diferente, né, do que ela vai estar bem diferente no céu de Júpiter do que a gente viu no céu da Lua. Olha só, ela nascendo próxima ao Sol. Vamos tirar a atmosfera, né, porque está atrapalhando muito. Vamos fazer ela nascer. Tirei a atmosfera e a gente vê que ela é bem pequena, né? Bem diferente da visão que a gente tinha em relação à Lua, no céu da Lua, vendo a Terra, porque Júpiter está bem mais distante da Terra do que a própria Lua, então essa diferença visual é bem grande. Percebam que até o Sol, né? O brilho do Sol está bem modesto, digamos assim, em comparação até à própria Terra, justamente porque Júpiter está 5 vezes mais distante do Sol do que o nosso planeta. Então, a quantidade de luz que chega, né, em Júpiter é menor do que a quantidade de luz que chega aqui na Terra, pelo motivo da distância. E aí, fazendo essa brincadeira, né, você também consegue colocar em Marte, em Saturno, para ver os anéis, mas aí eu vou deixar para que vocês façam isso, em cometas, em asteroides. E além desses, a gente tem também os planetas anões, né? Por exemplo, a gente pode ver Ceres, Haumea, Makemake e Eris. Eris, o mais distante dos planetas anões, e
o céu muda, né? Mas não muda em relação às estrelas. Veja, uma coisa bem interessante é o seguinte: por mais distante que os planetas estejam um do outro, por mais distante que os planetas anões estejam um do outro, no caso Eris do Sol, em relação às estrelas, esse deslocamento é mínimo. Então a gente continuaria vendo as mesmas estrelas, as mesmas constelações, com o mesmo formato, tá? Que nós vemos aqui da Terra, tá bom? Não mudaria as constelações da gente mudar de planeta ou para um planeta não. Mas o brilho dos planetas, o brilho do Sol muda. Vamos achar o Sol aqui para ver onde ele está. Ele está aqui abaixo do horizonte. Vamos fazer com que ele suba. E olha só, o brilho do Sol é bem modesto, tá? Eu coloquei aqui um horizonte zero, tá verde aqui porque eu coloquei um horizonte perfeito, tá? Vamos colocar, tudo bem que não tem grama lá em Eris, mas só para que a gente imagine, tá? Olha só o brilho do Sol, bem modesto, até menor do que as estrelas, né? Vamos ver a Terra? A Terra também. Mal se vê a Terra a olho nu. Tá? Júpiter num pontinho, vamos tirar o nome. Éder, como é que eu tiro aqui o rótulo dos planetas? Não sei se tem aqui. Tem. Aqui, ó. Por exemplo, eu nem conseguiria discernir, né, de tão fraquinho que tem. Ó, aprendemos outra coisa aqui, ó. Aqui você ativa ou desativa o nome dos planetas, tá bom? As estrelas permanecem, mas o nome dos planetas fica. Então, aqui a gente consegue brincar bastante, se divertir, gaste um bom tempo aqui verificando os objetos, veja as distâncias. Aqui é para que você possa também aprender como seria a visualização. Como seriam as fases? A Terra, vista da Lua, apresentaria fases? Sim, como nós vimos, como seriam essas fases? Né? Então, aqui é uma ferramenta muito importante para que você possa aprender mais sobre essa dinâmica do sistema solar. Então, colocando aqui na Terra, voltando aqui, né, para o nosso planeta, uma visão mais conhecida, daqui você consegue ter inúmeras localizações. Você também pode colocar, personalizar, né, uma latitude, uma longitude, adicionar se você costuma ir em um determinado local que você não encontrou aqui. Descendo ainda na janela de visualização do céu, aqui tem coisas importantes. Deixa eu avançar o tempo. Você consegue mexer no menu de baixo, tá? Mesmo estando aqui em cima. Poluição luminosa. Poluição luminosa é a luz dispersa na atmosfera, a luz artificial dispersa na atmosfera que atrapalha a nossa visualização dos astros. E isso você consegue simular, tá? Olha só, aqui está a poluição luminosa manual. Então, se eu aumentar a poluição luminosa, veja que as estrelas quase somem e o céu brilha. Isso daqui é o céu de uma grande São Paulo, de uma grande cidade, quase o centro de São Paulo, Las Vegas, por exemplo. Então, conforme você vai diminuindo a poluição luminosa, você vê mais estrelas, tá? Até que no meio do oceano, no meio do nada, né, você teria aí um céu ideal. Você pode deixar isso manual ou você pode deixar automático de acordo com a localização. Tudo bem? Aqui está em São Paulo? Não. Tá? Então, se você deixar automático em função da localização, ele vai detectar onde você está e vai colocar a representação da poluição luminosa. E tem uma série de menus que você pode mudar para deixar o seu estelário mais bonito, né? Deixar, por exemplo, a Via Láctea mais brilhante, as estrelas, né, mais brilhantes, ou aumentar ou diminuir a cintilação. Olha só que bonito. Não? Faz tempo que eu não vejo um céu
o céu do interior com as estrelas cintilando. Saudade, né? E tem uma série de funções para que você possa também configurar. Aqui, outros objetos, outras configurações dos objetos do sistema solar, se você vai ter o halo lunar ou não, e por aí vai. Aqui, objetos do céu profundo, catálogos de objeto do céu profundo que você vai ver ou não. Falando nisso, por exemplo, Éder, eu quero planejar uma observação e eu não sei os objetos que tem. Se você clicar nesse botão aqui, ó, ele vai te mostrar alguns dos objetos de céu profundo que você pode ter alvo. Só que isso é delicado porque às vezes você está numa cidade que tem muita poluição luminosa e mesmo ao telescópio não vai ser legal de você ver esses objetos. Ou a fase da lua está cheia e a luz, né, que a lua reflete o luar, está disperso na atmosfera, aqui a lua atrapalhando a observação. Então também vai ser a sua observação desses objetos de céu profundo vai ser prejudicada. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso também. Tudo bem? As marcações. Isso é bem importante. Né? Existe uma série de marcações astronômicas que você pode usar para estudo da astronomia. Enfim, uma delas, por exemplo, é o meridiano. O que é o meridiano? É uma linha imaginária que liga o norte, o ponto cardeal norte, ao alto do céu, o zênite, o ponto mais alto da cabeça do observador, ao ponto cardeal sul. Isso é muito importante porque todos os objetos, né, ali os objetos, ao passar das horas, vão cruzar o meridiano local. Tá? E ao cruzar o meridiano local, é o momento em que aquele objeto, a estrela, o planeta, o Sol, naquele dia atinge a sua altura máxima no céu. Tá? O ato de cruzar o meridiano chama-se culminação. Então, por exemplo, Betelgeuse, ela vai culminar, ou seja, ela vai cruzar o meridiano. E ao cruzar o meridiano, é o horário em que aquele objeto atingiu a sua maior altura no céu. Ela é importante para a gente porque quanto mais alto no céu, menor é o efeito da atmosfera na luz daquele objeto que está chegando até nós. Tá? Então, quanto mais alto o objeto, melhor. Tanto que, se você estiver observando com o telescópio, não é recomendável que você observe, mas a gente vai observar, enfim. Mas não é legal que você observe objetos com uma altura menor do que 30 graus em relação ao horizonte. Por quê? Porque o efeito da atmosfera vai fazer com que seja mais difícil de você focar aquele objeto no ocular, vai deixá-lo mais escuro. E quanto mais baixo esse efeito, vai ser muito mais nítido. Tanto que quando ele está com 10 graus de altura, fica bem difícil até focar o objeto. Ele fica bem escuro, tá? Isso é bem perceptível, tá bom? Mas a gente tenta observar de qualquer forma se não tiver outro jeito, tá bom? Continuando aqui nos menus, a paisagem, né? A gente, como eu já mostrei para vocês, a gente consegue mudar a paisagem para que você possa simular o local que você está. E aí tem uma série de opções aí na paisagem. E a gente chega aqui na cereja do bolo, que é a cultura estelar. Ou seja, qual é aquela mitologia refletida no céu. O fato é o seguinte, obviamente não existe só a mitologia greco-romana. Né? Com o passar dos milênios, em diferentes locais do planeta, em diferentes épocas, povos distintos colocaram a sua cultura no céu, criando a sua própria mitologia. Então existem aí dezenas de mitologias no céu. Hoje, oficialmente, a astronomia segue a mitologia greco-romana, tá? Que também se baseou em algumas outras. Essa é uma longa história. Mas o fato é, nós temos várias culturas e no Stellarium você pode mudar isso. Então eu vou ativar aqui
as linhas, os nomes das constelações para vocês verem como isso vai mudando, tá? Então estamos aqui na cultura estelar, e a gente pode, tem dezenas, né? A gente pode colocar, por exemplo, a cultura Tupi-Guarani, né? Onde a gente tem a constelação do Veado, a constelação do Homem Velho, a constelação da Anta do Norte. Tá aqui, ó, a Anta do Norte. Vamos retroagir o tempo que a gente possa ver, tá? Várias constelações representando aí a cultura e a mitologia daquele povo, tá? E aí várias outras culturas, né? A cultura russa, a romena, a Zulu, né? A Navarro, a Maori. E o Stellarium traz um pouquinho de cada uma dessas culturas para vocês. Uma das mais bonitas, lá por volta do ano 1000, os árabes traduziram o Almagesto de Ptolomeu. E eles representaram, então, as constelações com os traços da cultura daquele povo. Então, a gente tem aí ilustrações belíssimas das constelações com refletida aí a cultura árabe. É muito bonito e você pode, então, ter essa visão ou deixar até configurado para isso. O pessoal que usa esse software, o Stellarium, para sessões de planetário, né, em planetários digitais, usa bastante, é um recurso muito, muito valioso para as narrativas aí, para que a gente possa ilustrar a cultura de diferentes povos. É belíssimo, tá? Continuando o nosso tour pelo Stellarium, a gente já está se encaminhando. Você imaginava que tinha tantas opções assim no Stellarium para que a gente possa ver? A janela de pesquisa eu já mostrei para vocês. A janela de configurações eu também já mostrei para vocês. A janela de cálculos astronômicos, acho que aí já seria algo um pouco mais aprofundado. Bom, a gente viu as principais funções do Stellarium. Então, ele é um software poderoso para que você possa aprender mais sobre astronomia, estudar astronomia, planejar a sua observação. Mas aí você não vai, quando você estiver na sua viagem no interior ou em outro país, difícil andar com um computador para que você possa ver o céu ali na hora. Fala, poxa, que bonita aquela estrela, que bonita aquela configuração de estrelas, o que é aquilo? Você não está com um computador na mão para ver isso, você está com um celular. Então vamos dar uma olhadinha aí no mobile para celular. Eu espero que esteja gravando direitinho, tá? Espero que vocês estejam vendo. Acho que vocês estão vendo. O que vocês estão vendo é a tela do meu celular com Stellarium Mobile instalado, tá? Se você está vendo a janelinha da minha câmera, agora eu vou ficar olhando para baixo, que eu estou olhando a janela o celular. Obviamente, a versão mobile tem muito menos recursos do que a versão para computador, mas, essencialmente, se você clicar aqui embaixo, dar um toque na tela, vai aparecer aqui embaixo o relógio, e aí você pode, eu estou clicando nessa bolinha azul, você pode avançar ou retroagir o tempo, tá? Você consegue arrastar para cima e mudar manualmente o dia e a hora, ok? Da mesma forma que a gente viu. Clicando aqui, definir horário para agora, ele volta para o horário em que nós estamos, agora são quase 5 horas da tarde do dia 31, tá bom? Clicando de novo vai sumir. Clicando aqui do lado esquerdo nas camadas, você pode tirar ou colocar a atmosfera, como nós vimos. Você pode tirar ou retirar o horizonte, como nós vimos. Ligar o desenho das constelações, como a gente também viu. É legal que agora que você já viu o Stellarium Mobile, ou
o Stellarium para PC, você já tem uma noção dessas coisas. E veja que ele vai ligando, ele não liga todas as constelações, né? Ele vai ligando as constelações que estão na sua linha de visão. E hoje eu vou falar para como você muda a visualização para o automático, tá? Tem uma janela acima à direita, uma janela de pesquisa. Você pode digitar o nome de uma estrela, de um planeta, para que você descubra onde ele está. Você pode explorar por tipo de objeto, os que estão visíveis agora ou os que serão visíveis esta noite, tá? A visibilidade, isso eu já mostrei. Um instrumento, se você vai observar a olho nu, com binóculo ou por telescópio, clicando a olho nu, ele vai mostrar os objetos visíveis. Terra não visível esta noite, obviamente, porque nós estamos na Terra. E aí ele vai te dar o horário, por exemplo, Marte vai ser visível após a 1h54. Vênus, visível antes das 19h38, lembra? A gente viu que Vênus está baixo no horizonte por essa época do ano. Tá? Depois Júpiter, Saturno, veja, ele elenca os planetas. Depois ele vai elencar objetos como nebulosas ou aglomerados, as Pleiades. Tá vendo? Ele tanto vai mostrar onde está nesse momento, e se você avançar o tempo, ele vai mostrar que vai nascer na madrugada, junto com a constelação de Taurus. E aqui você tem detalhes do objeto. Tá? Ele vai te contar um pouco dos detalhes do objeto e te dar algumas informações sobre ele. Tá? Isso todos, né? Se você clicar, por exemplo, aqui em Marte e arrastar para cima, ele também vai te mostrar, te dar, né, algumas informações sobre Marte, porque ele tem essa coloração avermelhada, alaranjada, a distância e aqui algumas coordenadas. Isso com todos os objetos, inclusive com as estrelas também, tá bom? Éder, como é que eu faço para que eu levante o celular, né? Eu levante o celular e ele se comporte assim, como vocês estão vendo, tá? Aqui no meio, veja que embaixo da tela, onde eu estou clicando, tem essa bússola. Essa bússola estava desabilitada. Eu cliquei sem querer nela e habilitou esse modo. Tá? Então, você clicando nessa bússola na parte inferior da tela, ele vai ligar nesse modo de rastreio. Tá? Primeiro, até apareceu para vocês apontar o celular para cima. Então, se você aponta a câmera do celular para cima, os sensores do celular vão detectar que ele está apontando para cima e aí ele vai sincar para você a sua visualização com a posição do celular. Então, movendo, aí nessa configuração, tá? Você movendo, você consegue apontar para onde você viu um objeto, uma estrela, um planeta, e ele vai te mostrar o que é aquele objeto. Você pode dar zoom ou não. Tudo bem? No caso aqui, o meu aparelho eu não apontei ele para cima na hora, ele está meio doido, tá? Mas é assim que você consegue, né, usá-lo para que você possa achar os objetos, tá? Existem vários outros softwares que fazem coisas parecidas, tá? Sobretudo no celular, vários outros, tá? Então, assim, se você vai usar esse tipo de software só para reconhecer os objetos num dado local, eu quero saber que estrela é aquela, não vai fazer muita diferença você usar o Stellarium ou outro aplicativo, tá? Apesar que eu prefiro o Stellarium, ele tem informações mais técnicas. Desculpe, em minha visão, ele é um melhor software, tá? Agora, se você vai fazer isso usando o computador, sem dúvida, eu sugiro que você instale o Stellarium.
para que você possa estudar mais astronomia, para que você possa, por exemplo, se preparar para a OBA, caso seja aí o seu objetivo, ou para conhecer melhor mesmo, né? O céu é muito bacana para que você fique colocando, né, a sua localização em outros planetas do sistema solar. Eu acho fantástico. Bom, como eu disse no início, essa aula surgiu de uma conversa durante o curso A Jornada da Luz, um curso que a gente ministrou recentemente. Eu, Astronomia no Verde, meu projeto, ministramos dezenas de cursos livres de astronomia e logo menos a gente vai ter aí mais um curso para que você possa participar. Então eu te convido, né, a sempre estar atento nas nossas redes sociais, no Instagram, @astronomia no verde, está aparecendo aqui. Segue lá para que você não perca nada. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário, tá? Que eu sempre olho e respondo para você. Tá bom? Espero que essa pequena aula tenha te ajudado um pouco a conhecer um pouco mais o Stellarium e a descobrir e usar melhor essa incrível ferramenta. Tudo bem? Então, nos vemos no próximo curso, na próxima aula. Fique bem, um abraço e tudo de melhor. Tchau!